Agora nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Uma boa tarde a todos, na santa e preciosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, é sempre com muita alegria de receber esse momento, da parte do Senhor, esse grande privilégio de compartilhar com você mais uma porção da palavra de Deus. E também agradecemos o Senhor, a sua presença, onde quer que você estiver, que a boa mão do Senhor possa ser presente com você, com sua família e aí com os seus projetos de vida. Queridos, para a nossa meditação, o livro é Salmo capítulo de número 37, apenas o versículo de número 3, que assim diz a palavra do Senhor: confie no Senhor e faz o bem, e assim você habitará na terra e desfrutará segurança. Que a ação reveladora do Espírito Santo de nosso Deus possa ser presente com o nosso entendimento, para que possamos aí aprender e guardar mais uma porção da palavra do Senhor. Queridos, nós estamos aqui diante de um texto muito edificante. É um texto que nos dá um grande direcionamento, conforme nós sempre temos por hábito aqui de falar que este é o intuito da palavra do Senhor, nos direcionar, nos orientar. Para quê? Para que nas questões eternas nós não venhamos jamais estar em prejuízo. Falar de prejuízo nas questões eternas é falar de algo muito sério, Se o prejuízo ficar somente aqui nessa terra, as marcas serão terríveis, podendo levar para uma eternidade. Daí a orientação da palavra do Senhor todos os dias, Alguém falando, isso, olha, todos os dias alguém pregando, em todo lugar alguém, mencionando a grandeza da palavra do Senhor, que traz para nós a segurança, a esperança e a paz que só o Senhor pode nos dar. E aqui nós estamos diante de um texto que vai justamente nos trazer, este ensino, esta orientação acerca, de um direcionamento. E aqui o autor deste salmo, ele é bem simples e objetivo nesta orientação. Olha, um versículo de número 3, que é apenas o versículo em questão para esta rápida reflexão, ele vai direto e ser muito objetivo quando ele fala assim: confie no Senhor e faça o bem. Este aí é o aconselhamento, o direcionamento. Aí você fala assim: mas confiar no Senhor e fazer o bem? Dá a entender que é algo fácil, dá a entender que é algo muito simples, mas não é tão assim. Porque quando nós começamos a trabalhar e a analisar esta questão, a gente vai ver que a gente pode enganar de maneira muito fácil dentro destas questões espirituais. E conforme nós falamos aqui, já em palavra passada, que o pior estado da vida do homem é o estado de engano, quando ele acha que é, quando não é, que pode, quando não pode, que tem, quando não tem, Quando ele vive o engano espiritual. O engano só traz para nós prejuízo. E aquilo que é espiritual, conforme foi falado há poucos momentos, pode nos levar, para a esfera eterna. E aí não tem mais como. Não tem mais como rever, nem o que fazer, nada, a não ser o lamento de uma eternidade sem Cristo. Daí a importância da palavra de Deus. E aqui a orientação é: confie e faça o bem. Pois bem, quando nós falamos em confie, nós não estamos falando em um sentimentozinho comum, pequeno, algo passageiro, algo que você fala assim para alguém: faz isso para mim, e você espera que aquela pessoa faz. Leva isso para mim em tal lugar, e você espera que aquela pessoa leve. Não, nós não estamos falando desta confiança. Aqui a palavra do Senhor, quando fala confie no Senhor, ela está nos orientando e nos colocando diante das questões espirituais. E aqui a questão é a fé em evidência. Não temos como confiar no Senhor sem uma entrega total. Então nós não confiamos. Uma coisa que a gente tem aprendido aqui, que com o Senhor não existe os meios termos, Aqueles meio termos que a gente faz, mas até quando você cumprimenta a pessoa, ela te responde com os meios termos, Como é que você está?
mais ou menos. Eu tô mais ou menos, e não fala que tá bom nem que tá ruim. Nas questões espirituais não existe esses meios termos, estas variações com o Senhor. Ou nós cremos, ou nós não cremos. Ou estamos com o Senhor, ou nós não estamos. Ou abrimos a porta do nosso coração para Ele entrar e fazer morada, ou então nós não abrimos. Não existe esses meios termos na questão espiritual. Se tem alguém vivendo de meio termo, está vivendo um engano espiritual. Isso é muito perigoso. Conforme nós acabamos de dizer, para isso que existe a palavra de Deus. É para que você não esteja enganado nas questões espirituais. Então, o que a palavra do Senhor aqui, nesta tão simples e objetiva palavra do salmista aqui entregue-se ao Senhor de todo o teu coração. Lance diante dele, se coloca diante dele em total confiança. E isso aí não é algo fácil e nem vai estar à disposição para todos. Por quê? Porque nem todos vão querer exercer a sua fé. A fé, ela está aí para todos quanto querem, mas nem todos estarão dispostos a exercer a fé. Aqui nós estamos falando em viver crendo em muitas situações naquilo que nós não vemos. É entrega total. E é muito mais fácil eu acreditar no governo, é muito mais fácil eu acreditar no ser humano, é muito mais fácil eu acreditar naquilo que eu estou vendo, naquilo que eu estou participando, naquilo que eu estou criando. É muito mais fácil, para mim é muito mais lógico. Por isso que nós entendemos que a fé, ela está aí para todos quanto querem. Mas infelizmente nem todos pegarão este direcionamento, nem todos pegarão este aconselhamento, nem todos pautarão a sua vida em cima desta orientação que traz para nós a certeza e a esperança de um dia melhor. Então a orientação da palavra do Senhor é, primeiro, confie no Senhor. Quando nós falamos de confiança no Senhor, é algo que nos conforta. Quando nós falamos de confiança no Senhor, é algo que de Gênesis a Apocalipse, a palavra do Senhor vai nos orientar a lançar diante dele as nossas necessidades, a colocar diante dele a nossa vida. Por quê? Porque é ele que tem cuidado de nós. E é interessante, a hora quando a gente fala de confiança, a gente vai entender que é onde nós verdadeiramente podemos nos entregar, porque não vai falhar. É a graça de Deus. Quantas vezes nós já nos decepcionamos com pessoas, ainda que as pessoas tenham a boa intenção, ainda que as pessoas tenham o interesse de nos ajudar, mas infelizmente nós, por não termos, o controle do tempo, quantas pessoas simplesmente prometeram e não puderam cumprir? Quantas pessoas prometeu para alguém que hoje faria isso ou faria aquilo, deixando um coração esperançoso e hoje não teve a capacidade de fazer porque morreu? Somos limitados, não temos o controle sobre o tempo de nossa vida. E ainda que nós tivéssemos a boa intenção de fazer, esbarramos nesta questão. Mas aqui, quando o salmista te manda a você confiar no Senhor, se entregar no Senhor, se lançar no Senhor, ele está mandando você confiar em quem não falha. Ele está mandando você se entregar a quem não sofre variações, a quem a Bíblia, quando vai descrever acerca dele, fala que nada pode se opor ao Senhor. Não existe sabedoria alguma, não existe obra alguma, não existe ciência alguma que pode se opor ao Senhor. E se a vontade do Senhor se manifestar, se a promessa do Senhor
for dita, queridos, vai acontecer, vai realizar. Conforme nós falamos, o salmista que nos manda nós entregarmos é para aquele que pode todas as coisas e tem o controle de todas as coisas. E a segunda orientação que ele faz aqui, Áurea, é e faça o bem. Ou seja, confie, é o primeiro passo. Tudo começa pela fé. O relacionamento com Deus começa pela fé. E a obediência começa pela fé. O pedido começa. Tudo é pela fé. Sem fé nada se faz. Sem fé não existe relacionamento. Sem fé não existe visão. Então tudo começa pela fé. Por eu acreditar que existe um Deus, por eu acreditar que um Deus tem uma palavra, por eu acreditar que esta palavra é a melhor para mim. Então tudo começa pela fé. Por isso que ele falou, a primeira coisa, confie. Falar de confiança é falar de ter fé. Aí agora ele vai dar a outra orientação. Confiou? Então agora faça o bem. Aí é outra questão que a gente também se engana muito. Faça o bem. Principalmente ali nos livros ali de Provérbios, fala muito acerca do fazer o bem, né? Quando ele usa o termo o que é justo, o que é reto. São tantas orientações acerca disso. Fazer o bem, querido, vai muito além de uma boa ação sua. Fazer o bem vai muito além de que um ato. Fazer o bem, quando o autor deste texto, ele fala para mim, faça o bem, ou seja, confie no Senhor e faça o bem. Ele está falando para que a minha vida e a sua vida seja um ato contínuo e não apenas um ato isolado. E na questão do bem aqui, não é uma ajuda, não é apenas uma carona, não é apenas levar o peso para alguém. Quando o autor deste texto vai nos orientar acerca de fazer o bem, ele está falando para mim e para você que te afasta de tudo que é mal. Busque aquilo que é justo, coloque a justiça na sua conduta diária e viva. Afasta de tudo que é ruim, de tudo que é nocivo, de tudo aquilo que fere os princípios da palavra de Deus, de tudo que é pecado, de tudo que é mal, de tudo que agride o teu semelhante. Afasta destas coisas. Falar em fazer o bem é falar de ter uma vida dentro do padrão estabelecido por Deus. Daí a orientação nas primeiras palavras desta meditação. Parecia ser um conselho fácil, né? Parece ser um conselho fácil, mas não é tão fácil assim. Mas é possível. É tão possível que a justa justiça de Deus me manda que eu faça. Então, se o Senhor me mandou que eu faça, é porque eu e você temos a condição de viver a sua palavra. E o retorno? E o retorno, a Bíblia vai dizer, e assim você habitará na terra, oh aleluia, e desfrutará da segurança. Glória a Deus. Sabe qual que é o triste aqui? Olha? Quando fala de habitar na terra, é por não observar a confiança em Deus e fazer o bem. Muitas pessoas hoje já não vivem mais nessa terra, que poderia estar vivendo. Muitas pessoas que hoje estão sepultadas, e qual foi a causa da morte? Foi não confiar no Senhor e fazer o mal. Mas a orientação aqui é confie no Senhor e faça o bem. Nós não podemos ignorar a palavra de Deus, querido. A palavra de Deus é o melhor para a minha vida. A palavra de Deus é o melhor para a sua vida. A palavra do Senhor é o melhor para os nossos projetos de vida. A palavra do Senhor é o melhor para a sua família. Nós não podemos abrir mão da palavra do Senhor. E sabe o que eu vejo aqui, Áurea? O retorno de confiar no Senhor e fazer o bem. Quando ele fala aqui, fala da segurança do viver aqui nesta terra, da segurança aqui nesta terra, mas nos aponta para o viver na eternidade e a segurança da eternidade. Isso é precioso.
Quem confia e faz o bem, ou seja, quem se entrega e faz o que é justo, quem se entrega porque reconheceu, só reconhece, né, quem o aceita, né? Não tem como eu não... É um processo, querido, não tem como, né, eu ter aceitado o Senhor sem ter reconhecido que Ele é o Senhor da minha vida. E isso aí reflete na eternidade. Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 20, quando fala de e habitará na terra, olha o que diz aqui, ó, Filipenses 3, 20, mas a nossa cidade está no céu, aleluia, de onde esperamos também o nosso Senhor, Jesus Cristo. Falar de habitar é falar de viver, conforme sempre falamos aqui, e você não pode esquecer, você é eterno, querido. Com Cristo ou sem Cristo, você é eterno. Então, uma vez que você sabe que você é eterno, preocupa-se em passar a tua eternidade em segurança com Cristo Jesus. E para mim finalizar aqui e te passar a palavra, Áurea, quando vai falar assim em segurança, quando a gente fala de a segurança, ela promove para nós muitas coisas boas, muitos bons sentimentos. E eu vou só colocar esse sentimento de bem-estar. Quando você tem o bem-estar, a segurança te promove o bem-estar. Mas só que nesta terra nós não passaremos todo o tempo esse bem-estar. Porque aqui as aflições elas são presentes. João 16:33 vai falar isso. Que as aflições elas são presentes aqui nesta terra. Nos manda ter bom ânimo, mas são presentes. E as aflições nos faz entristecer. As aflições nos faz chorar. Mas quando eu falei que isso aqui aponta para a eternidade, no livro de Apocalipse, capítulo de número 21, versículo de número 4, a palavra do Senhor vai me falar de uma vida com segurança. E a vida com segurança, ele vai dizer assim, somente um pouquinho daquilo que teremos lá no céu, lá na eternidade com Cristo. Apocalipse capítulo 21, versículo de número 4, ele vai dizer assim, e ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Oh, glória a Deus! Não vai ter mais tristeza. Não vai haver mais morte, nem tristeza, nem choro, e nem a dor, porque a antiga ordem já se passou. Aí é segurança eterna, aí é qualidade de vida eterna, aí é a felicidade eterna. Mas para que isso aconteça, é necessário confiar no Senhor, é necessário se entregar ao Senhor. É necessário reconhecer o Senhor. É necessário aceitar o Senhor e buscar a ter uma vida justa. Palavra maravilhosa, né, Ivan? E nós vemos que a segurança em Cristo, ela nos faz viver em paz, né? Mesmo que o cenário seja totalmente ao contrário. E desfavorável. E desfavorável, né? Porque às vezes nós temos a mania de estarmos orando para uma coisa, determinada coisa que nós gostaríamos que o Senhor fizesse por nós. E de vez em quando nós mesmos, às vezes, nós queremos tirar conclusões, né, daquilo que está acontecendo. E nós vemos que as coisas parecem que estão ao contrário e a nossa tendência humana é desanimar em buscar ao Senhor e confiar, continuar confiando que vamos vencer, que vamos receber algo. Então, quando nós vemos no Salmo de número 46, no verso 1 ao 3, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares. Olha que cenário! Por bem menos do que isso aqui, a gente já está descabelando, tremendo de medo, se descabelando, deixando de confiar, quem sabe até aos gritos, né? Por um cenário bem menor e mais tranquilo do que isso aqui. Então, quem escreveu isso aqui foi pessoa que tinha experiência com o Senhor, né?
estava certo, estava firme naquilo que estava dizendo. E nós, se nós não temos isso dentro de nós, nós precisamos buscar ao Senhor. Porque nós pregamos a palavra do Senhor, pregamos que Ele é o nosso refúgio, pregamos que Ele é a nossa fortaleza, pregamos que Ele é o nosso socorro bem presente na hora calma, não, na hora da angústia. Então nós sabemos que um coração angustiado, ele é um coração desesperado. Sem perspectiva nenhuma. Quando o nosso coração se angustia, aí não é momento que nós vamos buscar, não é momento que nós vamos orar. Quem sabe nós não vamos ter tempo ali naquele momento de estarmos de joelhos dobrados buscando ao Senhor. E é por isso que nós devemos estar cheios da graça de Deus, cheio da confiança em Deus, como nós já temos ouvido nessa tarde. Quando nós estamos confiantes no Senhor, que a confiança do Senhor mora, ela é presente no nosso coração, nós conseguimos transmitir isso para as pessoas. Porque pregar que o Senhor é o nosso refúgio, fortaleza e socorro bem presente, né, falando, é uma coisa. Mas vivendo esta confiança desse socorro bem presente é que é um pouquinho mais difícil. E nós precisamos viver. E o Senhor nos faz viver isso. Grandes testemunhos nós já ouvimos, tanto na Bíblia, já vimos tanto na Bíblia Sagrada como no nosso dia a dia. Porque sempre, como o Ivan sempre diz, que o Senhor continua fazendo, né? Então, nos nossos dias nós temos visto aí grandes testemunhos de pessoas vivendo momentos difíceis, mas confiando na graça do Senhor e sendo socorrido pelo Senhor. E nessa tarde nós queremos dizer que o nosso Deus não mudou, o nosso Deus é o mesmo, Ele continua sendo o nosso socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 34:8, Áurea, vai dizer assim: provai e vede que o Senhor é bom. O Senhor te chama, querido, Ele te convida a você experimentá-lo, né? E Ele lança, isso é um desafio, né? E Ele lança para você e fala e te dá segurança de que verdadeiramente é bom. Não existe uma pessoa que se entregou ao Senhor, que se entregou ao Senhor verdadeiramente com o seu coração, com a sua alma, que se arrependeu. Agora, o que tem de caso contrário, pessoas que se afastou da presença do Senhor e que tem história triste para contar, isso é aos milhares, e esse número infelizmente aumenta todos os dias. Mas o Senhor te convida você confiar, se entregar e experimentar uma vida com Cristo. Por quê? Porque é aquela velha frase que falamos aqui. Porque o Senhor é o de melhor para você. O Senhor tem o de melhor para você. As manifestações do céu, ela é em seu favor. Ela é em seu benefício. O projeto de Deus para você é vida. E vida com qualidade. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te dê a graça que você possa ter esse entendimento e entender a grandeza de Deus na vida da pessoa, que tem o poder de mudar a história, o curso de uma vida, tanto nas questões terrenas quanto nas espirituais. Pai, muito obrigado pela palavra do Senhor. Obrigado pela graça, obrigado pela presença, obrigado por este culto, obrigado por cada um que é presente juntamente conosco, cultuando ao Senhor, ouvindo a Tua palavra. Deus, que a Tua boa mão seja presente com cada um de nós. Supre, Senhor, necessidades destas pessoas que neste momento nos acompanham. Receba a nossa gratidão por este momento. Receba, Senhor, a nossa gratidão por mais um dia. E assim nós oramos agradecidos pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém.